Você dorme, teoricamente descansa, mas acorda cansado. Passa o dia inteiro esgotado, como se tivesse corrido uma maratona, mesmo sem ter feito nada demais. Aí você pensa: nossa, eu devo estar com muito sono. Mas lá no fundo sabe que não é só isso. Antes de eu te explicar o que está acontecendo, já vou te avisar uma coisa: não é preguiça, não é drama e não é frescura. E se você assistir esse vídeo até o final, vai entender exatamente por que você se sente assim e qual é o primeiro passo para começar a mudar isso ainda hoje. Aliás, se esse tema faz sentido para você, aproveita e já deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante e ajuda ele a chegar em mais pessoas que também estão exaustas sem saber por quê. E se você caiu aqui agora, seja bem-vindo. Esse é um espaço para falar de corpo, mente e rotina de um jeito simples e direto. Se você gosta desse tipo de conversa, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora vamos direto ao ponto. Sim, dormir pouco acaba com a nossa energia, isso é fato. Mas tem um tipo de cansaço que é diferente. É aquele em que você até dorme um número razoável de horas, mas acorda como se não tivesse descansado. Qualquer tarefa simples parece pesada, você fica irritado, sem paciência, procrastina tudo e sente que está sempre no limite. Pausa rápida. Isso está acontecendo com você? Se sim, já comenta aqui embaixo sou eu demais, só para eu saber que não estou falando sozinho. Se isso está acontecendo, provavelmente não é só sono. Tem outros ladrões de energia aí, físicos, emocionais e de estilo de vida, que ninguém ensinou você a reconhecer. E o mais perigoso é que eles vão te drenando aos poucos, tão devagar, que você começa a achar que ser adulto é isso mesmo, e normaliza viver exausto. O primeiro deles é o cansaço mental. Hoje, a maioria das pessoas não descansa a cabeça em momento nenhum. Pensa na sua rotina. Você acorda e já pega o celular. É notificação, mensagem, notícia ruim, cobrança, comparação com a vida dos outros. Durante o dia, é trabalho, estudo, conta para pagar, problema para resolver, gente para responder. E além de tudo isso, ainda tem aquela voz interna dizendo o tempo todo: você tinha que render mais, tinha que ser melhor, tinha que dar conta de tudo. Percebe o que acontece? O corpo está parado, sentado numa cadeira, mas a mente está correndo uma maratona. Você parece quieto, mas por dentro está em alerta máximo. É por isso que, muitas vezes, você passa o dia inteiro só estudando, trabalhando no computador ou mexendo no celular e termina o dia mais cansado do que alguém que fez exercício físico. E tem um detalhe importante aqui: rolar o feed do celular na cama não é descanso. Parece lazer, mas na prática é mais informação, mais comparação, mais estímulo para o cérebro processar. Você deita para descansar, mas continua ligando a mente em tudo o que está faltando, no que você não fez, no que precisa resolver amanhã. Assim, não há corpo que aguente. O segundo ladrão de energia é o corpo parado demais, o sedentarismo. Parece contraditório, mas quanto menos você se mexe, menos energia você tem. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Quando você passa horas e horas sentado, deitado ou só trocando de cadeira, sua circulação piora, seus músculos enfraquecem, sua postura desanda, começam dores, desconfortos e a sensação de preguiça só aumenta. É um ciclo perigoso. Você se sente cansado, então não se mexe. Por não se mexer, fica ainda mais cansado. E aí você começa a pensar: eu não dou conta de fazer exercício nenhum, eu sou muito mole. Quando na verdade é o próprio sedentarismo que está roubando a sua disposição. E não, você não precisa virar atleta, nem começar com 1 hora de treino por dia. Coisas simples já ajudam muito: subir escada em vez de usar elevador, caminhar alguns minutos, fazer um alongamento rápido durante o dia. Esses pequenos movimentos mandam um recado para o seu cérebro. Esse corpo aqui foi feito para viver, não só para sobreviver. O terceiro ponto é a alimentação que drena energia. Não é só quanto você come, mas o que você come. Quando sua rotina é baseada em muito açúcar, farinha branca, refrigerante, fast food e café o tempo todo para aguentar o dia, o seu corpo entra numa montanha-russa de energia. Você tem picos de disposição seguidos de quedas bruscas. Sabe aquela sensação de que, depois de certas refeições, você só quer deitar? Ou que sem café você não consegue funcionar? Isso é o corpo gritando que a forma como você está se alimentando não está ajudando em nada. Além disso, se quase não entram no seu prato alimentos de verdade, frutas, legumes, verduras, proteínas,
pode estar faltando nutriente básico para o seu corpo funcionar direito. E aí vem aquela fadiga constante, aquela moleza sem motivo aparente. Só exames e acompanhamento profissional conseguem dizer se há alguma deficiência específica, como anemia, problemas de tireoide e por aí vai. Mas mesmo antes disso, só de observar o que você anda comendo, já dá para entender muita coisa sobre o seu cansaço. Agora, antes de eu falar do ladrão de energia mais negligenciado de todos, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se até aqui alguma parte desse vídeo já fez sentido para você, clica no botão de like. Para você é 1 segundo, mas para mim é o jeito de saber que esse conteúdo está te ajudando e que eu devo trazer mais vídeos assim. Vamos continuar. Existe um quarto ladrão de energia que muita gente ignora: o peso emocional. Às vezes, o cansaço que você sente não é do corpo, é da alma. Quando você aguenta situações que te fazem mal, se força a ficar em ambientes tóxicos, vive num ritmo que não respeita seus limites, engole tudo sem falar, se cobra o tempo todo e nunca se sente suficiente, isso gera um tipo de cansaço emocional que o corpo sente como se fosse físico. Você não quer falar com ninguém, não quer fazer nada, tudo parece pesado demais. E aí você começa a se chamar de preguiçoso, quando na verdade está esgotado. Se esse cansaço vem acompanhado de tristeza frequente, perda de interesse em coisas que antes você gostava, vontade de se isolar, dificuldade extrema de sair da cama, sensação de desesperança, pode ser sinal de algo mais sério, como depressão ou ansiedade em um nível que precisa de ajuda profissional. Não é fraqueza, não é drama, é saúde. E agora vem a parte que você não pode pular. O que fazer com tudo isso na prática? Primeiro, criar pequenas pausas mentais ao longo do dia. 5 minutos sem celular, sem tela, sem música, só respirando fundo e trazendo sua atenção para o aqui e agora já ajudam. Parece pouco, mas seu cérebro precisa desse silêncio. Não é perda de tempo, é recarga. Segundo, mover o corpo um pouco todos os dias. Não precisa ser perfeito, precisa ser possível. Caminhar alguns minutos, alongar ao acordar, escolher uma atividade simples para começar. O importante é sair completamente do zero movimento. Terceiro, olhar com mais carinho para sua alimentação. Diminuir exageros em açúcar e industrializados. Tentar colocar pelo menos um alimento de verdade em cada refeição. Beber água de verdade, não só café. Não é sobre dieta maluca. É sobre deixar seu corpo ter o mínimo de combustível decente para funcionar. Quarto, observar suas emoções. Em vez de só dizer "tô cansado", perguntar "eu tô cansado de quê exatamente?" Do trabalho? De uma situação específica? De uma relação? De uma cobrança interna? Nomear o que pesa não resolve tudo, mas é o primeiro passo para você entender por onde começar a cuidar de si. E por último, se você sente que esse cansaço está travando a sua vida, procure ajuda. Conversar com um profissional de saúde, fazer exames, buscar terapia, tudo isso é forma de cuidado. Cuidar de você não é luxo, é necessidade. Não é porque todo mundo vive exausto que isso é normal. Seu corpo está tentando te avisar alguma coisa. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que pode estar acontecendo com você, faz o seguinte: deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que vive dizendo "tô cansado o tempo todo". E agora eu quero ouvir você. Qual desses ladrões de energia mais tem te afetado hoje? Comenta aqui embaixo porque isso também me ajuda a saber quais temas eu posso aprofundar nos próximos vídeos. Obrigado por ficar comigo até aqui. Cuida de você hoje, mesmo que seja com um passo pequeno, isso já conta.